Saudações pessoal, eu sou o Ricardo Tchaikovsky e eu recebi um comentário muito interessante que eu acho importante transformar em vídeo, porque essa pode ser a dúvida de muitas pessoas, né? Esse pode ser o questionamento de muitas pessoas e aí a gente já esclarece algumas questões básicas aqui da minha filosofia de trabalho, tá? Então eu vou ler a pergunta dele, depois eu vou ler a resposta que eu dei para ele e eu vou fazer alguns comentários em cima dessa resposta, para facilitar o entendimento e para abordar outros aspectos que eu nem toquei aqui quando eu respondi ele, tá bom? Então, a resposta da pessoa foi o seguinte: muito interessante, ensinando aos luciferianos um sistema de magia, entre parênteses, judaica, onde os demônios, que são espíritos em evolução, são forçosamente subjugados pelo nome de Yod-Heh-Vav-Heh, o demiurgo. Então, eu escrevi para ele o seguinte: essa questão é muito interessante e exige uma análise mais cuidadosa. O que caracteriza um luciferiano para você, né? O que caracteriza um luciferiano para vocês? Eu não sei o que caracteriza um luciferiano para vocês, tá? Mas dentro da minha perspectiva, né, um luciferiano, ele se destaca pelo seu profundo amor à sabedoria. Em verdade, eu acredito que um luciferiano ele não é tão diferente de um dos antigos filósofos, dos filósofos gregos, por exemplo, né? A tocha de Lúcifer é a luz que ilumina as trevas da ignorância. Aí tem toda a simbologia e mitologia de Lúcifer como portador da luz, tá? Para quem não sabe, dentro das ordens luciferianas, Lúcifer é encarado como o portador da luz, o portador da sabedoria, é quem vem trazer a sabedoria para a humanidade e quem possibilitou que a humanidade atingisse o estágio que tem hoje, tá? Então, partindo desse princípio, não há motivos para temer qualquer tipo de estudo, pois somente o conhecimento possibilita que tenhamos uma visão clara sobre as coisas. Sendo o luciferianismo uma escola de pensamento que preza a liberdade de ideias, não tem coerência proibir os interessados de se dedicar a qualquer tipo de estudo. Se nós fizéssemos isso, não seríamos diferentes dos criacionistas, por exemplo, que proíbem livros científicos nas escolas, né? Se nós achássemos que um estudo qualquer é proibido por um luciferiano, então, em minha perspectiva, em minha ótica, não haveria diferença entre um luciferiano e um criacionista, que também proíbe que as pessoas que sigam aquela escola de pensamento leiam qualquer coisa que é contrária aos dogmas que elas estabeleceram, tá? Então, assim, dentro do contexto luciferiano, não faz sentido muito você julgar qualquer outro luciferiano por se interessar por um estudo qualquer, porque se o luciferianismo ele prega a liberdade, então a pessoa tem que ter a liberdade de pensamento, de estudar diversas escolas, diversos sistemas de magia, e escolher aquilo que faz sentido para a vida dele, né? Minha opinião e a opinião de muitos que me seguem, e é por isso que eu fundei a Sociedade Luciferiana de Estudos Esotéricos, né? Então, assim, o estudo de sistemas e correntes filosóficas diversas não só nos dá maior entendimento sobre o todo, como também ajuda a compreender o pensamento humano em essência, né? Ou seja, você estudar um sistema de magia, ou até mesmo uma religião, outra religião, ou qualquer coisa que você vai estudar, ele te dá um entendimento muito maior sobre as coisas, tá? Não significa necessariamente que você tem que seguir os dogmas que aquele sistema, que aquela filosofia ou que aquele assunto lhe impõe, mas significa que você estudando esses temas, você vai saber, né, um pouco como se formula o pensamento humano, como as pessoas chegaram a essas conclusões, e você pode extrair algum ensinamento que sirva para a sua vida a partir daí.
né? E para um magista prático, existem diversas vantagens de você entender o mecanismo por detrás de um sistema de magia, né? Uma das vantagens que já vem logo à cabeça é que você pode entender, né, o sistema de magia que pode ser usado contra você pelos seus inimigos, pelos seus opositores, né? Então, pô, se você estudar Goécia, mesmo que você não praticar Goécia, você pelo menos vai saber a linha de raciocínio e como que um mago da Goécia age e vai poder se defender caso você precise, né? Uma das vantagens, né? A outra das vantagens é que, de repente, uma determinada técnica que é aplicada por um mago desse sistema, você pode adaptar ao seu sistema particular, né? Outra vantagem, né? Então, eu não vejo, eu acho super saudável você estudar vários sistemas, filosofias e escolas de pensamento, né? Eu acho que não vejo contradição, por exemplo, um luciferiano estudar teologia. Isso vai fundamentar muito melhor a argumentação dele quando ele precisar debater contra um religioso de outra vertente, por exemplo, né? Isso vai lhe dar maior autoridade no assunto para caso ele queira fazer aí alguma tese de doutorado, algum mestrado, ele vai conseguir se aprofundar em camadas que talvez uma pessoa leiga não consiga, entendeu? Então, assim, eu acredito que o conhecimento só vai abrir várias portas, que você vai conseguir penetrar nessas portas com muito mais facilidade do que você teria se você não estudasse um determinado assunto. Então, eu só vejo vantagens nos estudos de um sistema mágico, seja ele qual for, né? Eu não vejo por quê. Não significa que você tem que curvar sua cabeça e se fundamentar aí nas doutrinas que você não acha correto, né? Não é isso. Mas você estudar um sistema por si só não tem mal nenhum, né? E aí eu coloquei assim, né? Que na Sociedade Luciferiana de Estudos Esotéricos nós nos dedicamos a compreender diversos sistemas. Então, a gente já fez estudos sobre demonolatria, sobre cabala draconiana, goécia luciferiana, voodoo gnóstico, feitiçaria, já estudamos magia cerimonial clássica, já estudamos magia do caos. Então, a gente estuda vários sistemas, né? Mas não é obrigatório que os membros estudem todos esses sistemas, né? Eles podem definir o sistema, pode escolher o sistema que ele quer estudar, tá? De acordo com suas perspectivas, com sua rotina de vida, e assim eles podem se dedicar às práticas que eles acharem mais interessantes, né? Então, o simples fato de você estudar um sistema não significa obrigatoriamente que você tem que seguir esse sistema, né? Mas você compreender esse sistema, eu acho sim importante, né? E vale complementar que o meu curso Goécia Revelada, ele não é totalmente ligado à lógica judaico-cristã, tá? Eu abordo sim, porque não tem como você fugir da Goécia tradicional, né? Não tem como você fugir, porque todos os sistemas de Goécia moderno, eles foram baseados na Goécia tradicional, né? Mas, assim, no lance prático, eu dou muito mais ênfase a sistemas de Goécia como os dos selos negros, né? A Goécia luciferiana, a Goécia da Dragon Rouge, né? Então, eu dou muito mais ênfase à prática desses sistemas do que a Goécia tradicional. Mas sim, nós abordamos a Goécia tradicional porque não tem como fugir, tá? E aqui eu queria fazer alguns apontamentos agora que eu não fiz para ele, né? Não escrevi na resposta para ele, mas eu acho que são pensamentos interessantes que dá para a gente deduzir mais ou menos assim da onde ele construiu esse tipo de colocação que ele colocou no meu texto, que ele colocou aí embaixo do meu vídeo, né? Então, ele coloca assim, né? Um sistema de magia judaico, né? Entre parênteses, onde vamos parar aqui, ó.
um sistema de magia judaica. Bem, a Goécia, cara, ela não assim, ela não pode ser considerada em si mesma um sistema de magia judaica. Se você apresentar a Goécia para qualquer judeu é, praticante, ele vai falar que tem muito pouco ou nada a ver com a religião dele, tá? Então a gente tem que diferenciar, né, o pensamento religioso do pensamento científico iluminista, que é o pensamento aí que as escolas de magia professam, né? A gente tem que saber separar, né? Porque sim, a Goécia ela tem uma influência judaica muito gritante, né? Você percebe que ela segue essa linha de pensamento que começou com os hebreus, tá? Mas na verdade ela é uma fusão, né? Ela é um sincretismo de várias outras práticas religiosas, né? Em especial o cristianismo, né? Que moldou todo o pensamento filosófico por trás da Goécia, o neoplatonismo, né, que deu origem às hierarquias, como a gente vê na Goécia. Então, assim, a Goécia é um sincretismo, ela não é puramente judaica, tá? Sim, ela vem aí de uma corrente de pensamento dos hebreus, porém ela foi edificada aí nos grimórios renascentistas, nos grimórios medievais, do fim da Idade Média aí para a Renascença, né? Então, e como ela foi estruturada nessa época, tudo bem, ela foi estruturada nessa época com base em ensinamentos mais antigos, mas ainda assim ela foi estruturada nessa época. Então ela segue muito mais uma filosofia que era vigente na época na qual esses grimórios foram produzidos, do que necessariamente uma filosofia judaica, tá? Putz, eu podia falar muito aqui, mas vai ficar muito grande esse vídeo, então vamos parar por aqui, né? Aí ele coloca um dos demônios, aí ele coloca aí, entre vírgula, né? Que são espíritos em evolução. Aqui ele já dá a entender que uma parte importante da formação de personalidade intelectual dele veio das escolas kardexistas, né? E por que que eu digo isso? Talvez ele nem saiba disso, mas por que que eu digo isso? Porque em nenhum sistema de Goécia você vai ler que os demônios são espíritos em evolução, tá? Isso é um pensamento que ganhou força, que tomou base com o kardecismo, onde acredita-se que esses tipos de entidades são espíritos evoluídos, né? Então, ele coloca toda essa lógica de evolução kardecista, que não faz necessariamente parte da magia ocidental clássica, tá? Dentro da magia ocidental clássica, você quase nunca vai ouvir falar que demônios são espíritos em evolução. Existem muitas teorias do que são demônios, existem muitas escolas de pensamento que falam que demônios são isso, são demônios aquilo, mas nenhuma delas falam que demônios são espíritos em evolução. Esse também é um outro. Anotem aí que talvez eu faça um vídeo sobre isso, né, sobre essas ideias aí e esse conceito de evolução e esse conceito de demônios, tá? Aí coloca que são forçosamente julgados pelo Yod-He-Vav-He, né? Aqui também denota tipo uma análise simplista da situação, porque realmente, se você ler vários livros sobre Goécia, muitos autores deixam transparecer exatamente isso, né? Que os demônios, que os daimons, eles são subjugados, eles são humilhados, eles são forçosamente obrigados a trabalhar para o Deus de Israel, tá? Mas isso é uma análise bem superficial, que geralmente é só, digamos assim, para a grande massa, tá? Todos os estudiosos que estudam a Goécia mais profundamente sabem que isso
é uma alegoria, né, que é muito mais profunda do que essa pequena frase, né? Porque, assim, nem na tradicional, é, logicamente, né? Se você tem apenas o YouTube como sua fonte de informação, então, logicamente, você vai tender a esse pensamento, tá? Mas se você vê os estudos mais profundos sobre Goécia, vocês vão ver que tem toda uma simbologia aí, né? Os daimons, na verdade, eles não estão subjugados ao Deus de Israel, né? Isso é bem complexo, não vai dar para explicar nesse vídeo. Também posso fazer um outro vídeo sobre isso, tá? Mas assim, dentro das tradições clássicas de magia, não é bem assim que a banda toca, né? É, tem questões de simbolismo, de técnicas mágicas, aí tem toda a construção da ideia do imaginário do Deus de Israel, né? Só para vocês terem uma pequena noção de como é complexo toda essa relação, né? A gente tem que entender assim, que para o povo de Israel, o Deus absoluto deles era absoluto, né? Ele era a fonte do bem e do mal. Na verdade, não só para o povo de Israel, mas todos os povos antigos, eles tinham uma relação muito diferente com os deuses do que nós vemos hoje, né? Antigamente, para qualquer povo antigo, seja os sul-americanos, né, seja os egípcios, seja os sumérios, seja os gregos, seja o, lá no Oriente, né, os hindus, qualquer povo, né, ele tinha uma relação bem diferente do que a gente vê hoje com os deuses, né? Então, assim, o que determinava, o Deus não era a fonte do bem absoluto, nem do mal absoluto, né? O que determinava se um Deus seria bom ou ruim para com o povo que cultuava ele, era se esse povo estava seguindo as regras e diretrizes dessa divindade, né? Então, por exemplo, se você seguisse os 10 mandamentos, Deus estava contente com você. Se não, ele mandaria os seus emissários, os seus mensageiros te castigar, né? Hoje, essa ideia é absurda para muitos, né? Mas era um entendimento comum entre todos os povos antigos. Então, você louvava a Zeus. Se você fizesse